Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Chamado Silencioso. Eu sou o Antônio Dallalana. Pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto de risco, que pode ser um risco grave se não for bem cuidado. Essas cartelinhas aqui, que chamam blister, pessoal subestima a forma de tirar ou tira de uma forma errada e muitas vezes acaba engolindo aquele orinho, a parte de fora, junto com o comprimido. E isto tem causado muitos danos no trato intestinal, porque ele percorre e ele tranca no intestino. E danos graves. Não é comum acontecer, mas os médicos já alertaram que isso tem aumentado muito. Então, fiquem bem atentos. Toda vez que vocês forem tomar um remédio, quebrem, tirem o remédio, peguem o remédio separadamente, tomem com água. Não misturem com nenhum tipo de líquido. Eu estou falando esse assunto hoje para vocês, porque eu tenho experiência aqui dentro do meu lar, da minha esposa, que teve problemas de... Eu não posso falar o nome no YouTube, porque tem suas diretrizes, mas essas doencinhas da alma aí que causam tristeza e esse tipo de abalo. Aí nessa fase, hoje ela está bem estabilizada, ela foi trocando isso por saúde, tanto que vocês podem comprovar nos shorts, ela praticando esporte, tudo, mas no começo foi pesado. Bastante remédio, cometemos vários erros, e eu vou citar uns dois para vocês, que são os mais graves. Ela tinha comprimido sublingual. Para quê? Para em momentos de crise, aquela forte ansiedade, taquicardia, que a gente sabe muito bem que dizem que é a doença da moda, na verdade não é a doença da moda. Isso sempre aconteceu, apenas era desdenhado, tratado com... E hoje em dia não, hoje em dia a gente tem profissionais específicos para cuidar disso. Que bom, né? Que ótimo. Então, ela recebia, quando ela já previa que ia dar uma crise, ela tinha um comprimido sublingual. Mas naquela ânsia, naquele desespero, que a gente sabe que a pessoa é tomada na hora, ela pegava aquilo, engolia, tomava água e o sublingual, ele foi feito para trabalhar, ser absorvido rapidamente, tanto que ele tem uma fórmula de baixa dosagem. Ele nunca tem um sublingual com uma dosagem alta, porque ele é absorvido rapidamente. E a partir do momento que toma ele via oral, ele ainda cai, é distribuído, demora muito mais tempo e não é 100% absorvido. Ele já é fraco. Mas até ele ser absorvido, a pessoa já teve crises, isso, aquilo, e aí era o nosso primeiro erro. Então, a gente foi estudar esse assunto, na verdade a gente foi conversar com o médico, e o médico nos orientou. Hoje em dia ela não toma mais esse tipo de medicamento, está muito bem, mas o segundo erro que a gente cometia, que é muito grave, a gente tem aqueles comprimidos que são frisados no meio, que não são revestidos. Esses são comprimidos, porque às vezes a gente recebe uma dosagem de 1 miligrama, tem que tomar meio, outro recebe de 2, tem que tomar de 1. Ele já é frisado para quebrar. Até aí tudo bem. Aconteceu da gente quebrar alguns. Só que o que aconteceu? Os comprimidos revestidos, aqueles que vêm assim com uma corzinha diferente, esses comprimidos eles já vêm com esse revestimento
para uma proteção gastrointestinal. E eu me lembro que na época a gente tinha uma quantidade grande desses comprimidos, só que eu me lembro que era 20 e ele disse, não, eu vou baixar a tua dosagem para 10. Aí entrou o nosso erro. A gente começou a cortar no meio aqueles que nós tínhamos, e a gente tinha para 1 mês que cortado no meio, virou para 2 meses. E o que aconteceu? Em curto espaço de tempo, ela começou a ter problemas gastrointestinais, porque este revestimento, segundo o médico, já é para passar do intestino e ele ser absorvido de outra forma, mas não no intestino. E a partir do momento que a gente quebra, a gente tira o quê? O revestimento. E a gente começa a intoxicar o nosso intestino, estômago e outros órgãos. A gente não sabia disso. Aí a gente foi procurar gastro, foi procurar isto. E no próprio psiquiatra, que ele falou, não quebrem. Vocês podem quebrar o frisado, o que eu falei antes, mas esse jamais. Daí ele até nos orientou. Se um dia vocês tiverem uma quantidade grande, vocês venham até mim, eu vou fazer uma receita, vocês peguem esses comprimidos, entreguem numa farmácia de manipulação e lá eles vão redistribuir novamente, com a devida proteção. Tá vendo? São pequenos detalhes que a gente não presta atenção e a gente acaba pondo a nossa saúde em risco. Tá, pessoal? Passei para dar esse recadinho para vocês hoje, porque talvez a gente esteja pecando nos mínimos detalhes. Fiquem bem, um forte abraço e nos vemos amanhã.